Oi gente, tudo bom? O mais recente seriado de suspense macabro que eu assisti é uma parceria entre o produtor Ryan Murphy, responsável por diversos sucessos, e também o canal de streaming Netflix. É a obra chamada Ratched, que conta a história da enfermeira que ficou super conhecida depois do sucesso da adaptação do livro Um Estranho no Ninho. O filme da década de 70 trazia entre os personagens principais a Mildred Ratched, que é essa enfermeira que tem um teor mais sombrio, ela é meio maldosa em algumas coisas, e justamente essa personagem dá nome à trama desse seriado assinado pelo Ryan Murphy. A série estreou agora em 2020 no canal de streaming. Ela funciona como um prelúdio, ou seja, uma história prévia contando como foi formado todo o caráter dessa personagem. É uma história totalmente fictícia, ou seja, ela não tem base oficial no livro e nem no filme, porém ela tem a sua conexão. Além dessa conexão óbvia, né, do personagem estar presente nessas três obras, é uma adaptação que mostra uma coisa muito independente desses trabalhos. Eu até quero nesse vídeo pontuar algumas coisas que eu acho que poderiam ser mais parecidas ou que foram extremamente coerentes e fiéis aos filmes, mas também comentar um pouquinho o que eu achei dessa obra que, por si só, independentemente da conexão com a obra original, é um trabalho muito interessante de assistir e que eu tenho certeza que quem gosta das produções do Ryan Murphy vai sair feliz com certeza depois de assistir a essa adaptação. E antes de eu contar um pouquinho a história da Mildred Ratched, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito no canal. Se não, clica no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, ou do lado aqui na tela tem um botãozinho com o meu nome, Jaqueline de Marco. Se você clicar ali, já aparece o botãozinho inscrever-se. Vai ser muito legal você participar daqui, porque esse canal ele é recheado de vídeos sobre cultura pop em geral, livros, filmes, seriados. Quando não estamos na pandemia eu faço vlogs, então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar do canal. Já clica aqui embaixo também no botãozinho de joinha, e aí esse like me ajuda muito na divulgação do trabalho, e também já comenta aqui embaixo se você já assistiu essa série ou ao filme, ou se não, o que você espera dessa produção. Eu assisti as duas obras, tanto o seriado Ratched quanto ao filme Um Estranho no Ninho, no mesmo dia. Então para mim foi muito mais fácil tentar achar as conexões e talvez alguns possíveis easter eggs dentro do seriado que, como eu comentei, seria uma versão prévia do que aconteceu no filme. O filme, para você ter uma ideia, ele se passa no ano de 1963, sendo que o seriado ele começa em 1947, ou seja, 16 anos antes da história que é tratada no filme Um Estranho no Ninho. Em Um Estranho no Ninho, a gente acompanha a história do McMurphy, que é um prisioneiro. Ele cometeu alguns crimes de agressões e também ele é acusado de ter estuprado uma menina menor de idade. E ele tá no fim do seu período de detenção e aí ele resolve fingir que ele tem algum problema psicológico para que ele passe os últimos dias numa instituição psiquiátrica, onde na cabeça dele ele poderia passar um período muito mais agradável sem precisar, especialmente, cumprir trabalho forçado, porque lá naquele período ele teria que trabalhar para cumprir a pena dele. Só que ao chegar ali no hospital ele começa a perceber que não é bem por aí, inclusive outras coisas vão levando ele a perceber que caso ele não fugir ou arrumar uma forma de sair daquele hospital, ele não vai deixar aquele local nem tão cedo, inclusive depois de cumprir o período de pena, e aí acontece algumas coisas que ele acaba se arrependendo. Porém, nesse período ele conhece muitas pessoas que estão também passando por um período ali no hospital psiquiátrico, e especialmente conhece também o corpo que trabalha ali no local, que é chefiado, aquela ala, pela enfermeira Mildred Ratched, que é justamente a personagem que leva como tema principal o seriado, que é lançamento de 2020 da Netflix. Apesar de no filme não mostrar nada muito específico de brutalidade ou agressão de uma forma geral por parte da Ratched, a áurea dela autoritária, imponente, causa um certo medo entre os pacientes e também entre o corpo de enfermeiros que trabalham ali com ela. Então isso já causa uma certa temerosidade para você que está assistindo ao filme, né? Então você já percebe que é uma personagem muito difícil e ela faz completo contraponto com o McMurphy, que é interpretado pelo Jack Nicholson, que tá excelente no filme. Então a presença do McMurphy acaba incentivando vários atos de rebeldia, de enfrentamentos que antes não eram comuns ali, o que causa também um certo ranço da enfermeira com o personagem principal. E a partir daí muitas coisas vão acontecendo. O filme O Estranho no Ninho participou de diversas
premiações, inclusive ele levou o Oscar das 5 principais categorias da premiação daquele ano, que foi o Oscar na categoria de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor atriz e melhor ator. Então foi um filme que realmente se tornou um clássico do cinema americano, e mais do que isso, foi um filme que trouxe personagens que ficaram memoráveis para a história realmente da arte, como é o caso da enfermeira Ratched, o que justifica ela ter ganhado um seriado exclusivo sobre a história dela. No seriado, o hospital psiquiátrico onde a Mildred vai procurar um emprego fica na Califórnia, diferentemente do filme, e ela começa a procurar entrar naquele hospital depois de descobrir que o homem que foi responsável pelo assassinato de diversos padres está internado naquele local e está esperando o julgamento para ver se ele realmente pode ser julgado como um homem comum, um homem são, ou como alguém que tem realmente um problema psicológico. A partir daquele momento a gente passa a conhecer também os funcionários que trabalham naquele ambiente, como por exemplo o diretor do hospital e também a chefe da enfermaria, porque diferentemente do filme, onde a Ratched é a chefe ali da enfermaria, é responsável pelaquela ala, a Ratched chega lá como uma enfermeira comum. Então ao longo do desenvolvimento do seriado a gente vai entendendo e vai percebendo o que vai acontecendo para a Ratched desenvolver aquela personalidade forte, autoritária que ela tem no filme. A série ela tem um teor muito mais macabro, ela tem um teor muito mais pesado, dark, muito mais sombrio que o filme. O filme, pelo contrário, ele tem um teor, apesar de ter algumas situações bem complicadas, especialmente com a forma, relatando a forma como os pacientes com problemas mentais eram tratados em hospitais psiquiátricos na América naquele período. Não é um filme muito para baixo, é um filme, O Estranho no Ninho é um filme relativamente emocionante, ele tenta te mostrar um outro lado dessas pessoas que possuem problemas psiquiátricos. Já o seriado não, ele tem realmente um teor meio de terror, ele é um suspense macabro, tem algumas coisas explícitas, tem mortes, tem torturas, mostra realmente como mote principal essa questão dos tratamentos, e os tratamentos que hoje são considerados totalmente arbitrários nos pacientes psiquiátricos, mas também tem toda essa questão do mistério em volta desse assassinato dos padres, dessa pessoa que está presa, e o quanto tudo isso tá conectado com a história da Mildred. Paralelamente a isso, o seriado ele tem outras ramificações, outras histórias paralelas que no final também se entrelaçam com a história principal, que eu achei muito interessante e que não são retratadas no filme por motivos óbvios, né? O filme ele é muito mais curto que o seriado. Então, no seriado a gente tem a questão principalmente da política, porque a gente acompanha também um período eleitoral onde o governador atual está querendo a reeleição, e uma das coisas principais que ele aborda na campanha dele é justamente o tratamento psiquiátrico. Então, existem coisas importantes ali naquele processo de eleição daquele personagem que gira em torno daquela situação tratada no hospital. É claro, tem também a questão do tratamento dos pacientes, então a gente acaba conhecendo diversos pacientes com problemas que hoje em dia a gente sabe que não são problemas mais, que na época eram tratados assim, como por exemplo, pessoas que eram lésbicas e eram consideradas doentes, pessoas que eram muito criativas, que tinham personalidade muito diferente do padrão, do comum, também eram consideradas pessoas que tinham algum tipo de problema, geralmente eram encaminhadas para tratamentos como esse. Isso também é retratado no seriado. Tem também toda a história passada, né? Toda a história de infância e adolescência da Mildred, que influencia diretamente na personalidade daquela personagem, daquela protagonista. Então, inclusive, o episódio que mostra esse momento mesmo da gente entender o passado, como ele mexe com alguns assuntos bem complicados, eu achei que talvez fosse difícil realmente de retratar. Eu achei que talvez caísse naquela questão do mau gosto. E não, eles conseguiram achar uma artimanha que envolve questão de marionetes e tal, que ficou totalmente coerente à cena que estava sendo retratada, conseguiu mostrar a gravidade da cena sem cair pro lado muito explícito, pro lado de coisas que a gente provavelmente se chocaria. Então é uma forma de mostrar realmente o lado ruim das coisas de uma forma muito mais lúdica. O que eu gosto muito do trabalho do Ryan Murphy, é uma das características dele. Tanto é que o seriado, ele é muito artístico. Você assiste a obra e tem lá a cara do Ryan Murphy, ou seja, com cenas muito rápidas, diálogos longos, mas bem recortados entre eles, então um diálogo dinâmico. Além disso, as cores
fotos das cenas são super saturadas, que também é uma característica muito forte do Ryan Murphy. Eu inclusive comentei sobre isso num vídeo que eu fiz aqui no canal falando da série The Politician. Se você não assistiu, clica aqui embaixo. É uma série que também é produzida pelo Ryan Murphy e tem essas características. Além disso, é uma série que tem cortes diferentes entre cenas e trabalha muito com as cenas paralelas. Então existem quadros no meio das cenas. Por isso que eu disse que é uma obra muito mais lúdica. Ele trabalha com a parte artística muito forte. Então você está acompanhando uma cena e ao mesmo lado, na tela seguinte, que está passada lado a lado, você já está vendo o que está acontecendo num outro ambiente ou o que está prestes a acontecer. Então isso causa uma sensação constante de tensão, porque você sabe que alguma coisa não muito boa tá para acontecer. Eu não posso deixar de falar, obviamente, da protagonista do seriado, que é a Sarah Paulson, que é uma atriz super fichinha nas obras do Ryan Murphy. Ela tem uma parceria muito legal com ele e pra mim ela é uma das atrizes atuais, né, que estão em cena, uma das melhores que tem. Ela trabalha muito bem e ela entrega muito da personagem, até porque a Rachel já é uma personagem completamente cheia de camadas. Você começa o seriado com medo dela, você tem medo das ações que ela toma, você acha que ela é realmente uma psicopata, porque ela tem umas ações complicadas, e ao longo do seriado ela apresenta várias humanidades, sabe, ações humanas, ela tem empatia por diversos personagens, tem vários momentos que você cria realmente uma conexão com a personagem, e tudo isso, claro, tem muito a ver com o roteiro, mas também com a atuação da Sarah Paulson, que entrega muito da personagem, é uma personagem muito legal. Além disso, a gente tem diversos outros personagens interessantes, interpretado por atrizes muito boas. Foi muito bom rever a Cynthia Nixon como uma das protagonistas também. Ela faz a assistente do governador, e ela, pra quem não lembra, é a Miranda do Sex and the City. Gostei muito de rever ela, entre outros personagens muito bons e interpretados por atores ótimos dentro do seriado. No geral, eu gostei muito da obra, embora eu acho que você tem que assistir Ratched sem tentar fazer conexões com o filme Um Estranho no Ninho. Por quê? Eu me decepcionei um pouco como uma adaptação, embora obviamente ele esteja sendo tratado como um prelúdio, ou seja, uma obra prévia. Não tem nada a ver com o filme, tirando a protagonista, a personagem principal, mas até a personalidade dela, na minha opinião, mudou demais no seriado. Porque assistindo ao seriado, eu comecei assistindo primeiro o seriado e depois ao filme, eu imaginava uma personagem muito mais macabra no filme. Apesar dela ser uma personagem rígida, autoritária, e algumas coisas que ela faz, especialmente no final com um personagem chamado Billy, seja uma coisa um pouco puxada pro macabro, pro sádico, não é uma personagem ruim. Não é uma personagem que te causa um ranço por ser uma personagem somente maldosa. A impressão que eu tive assistindo ao filme O Estranho no Ninho é que era uma profissional extremamente firme, rígida e uma mulher muito autoritária. Mas somente isso. No seriado, a gente vê um lado de uma personagem muito mais, apesar de ter todo um motivo dela agir da forma que ela age, ela faz algumas coisas meio de caso pensado. Você vê que ela é uma personagem muito mais realmente maldosa, que eu não vejo no personagem do filme. Então eu acredito que, se você analisar as duas obras como sendo realmente duas obras independentes, são excelentes. Se você tentar criar uma conexão, você vai começar a pensar o porquê que foi criada uma série da Ratched, né? Por que foi criado, foi necessário criar uma história prelúdio a Um Estranho no Ninho. Que foi a sensação que eu tive, porque eu tentei comparar as duas obras e eu não vi grandes conexões que tivessem essa validade. Mas Ratched, como uma obra independente, é muito legal. Ela é uma obra, é um seriado dinâmico, cada episódio vai acontecendo alguma ação que vai te deixando preso, você não consegue parar de assistir porque você quer entender o que aquela situação se conecta com a situação seguinte. São muitos núcleos, não fica só preso na Ratched, então você, no momento em que o núcleo ali da Ratched tá mais parado, outra coisa tá acontecendo com outro personagem e aí por diante. Então eu acho que ela é interessante nesse sentido, mas, como eu comentei, como uma obra independente. Bom, gente, eu espero muito que você tenha gostado, tenha entendido um pouquinho da minha opinião sobre a obra que inspirou o seriado, que foi Um Estranho no Ninho, e também nesse seriado, que é um lançamento da Netflix agora em 2020. Se você já assistiu tanto ao seriado quanto ao filme, ou um dos dois, comenta aqui embaixo, fala pra mim qual é a sua opinião. Se você concorda comigo, discorda em alguns pontos, fica à vontade. E depois, se você assistir ao filme, depois volta aqui e comenta o que você achou também, vou ficar super curiosa pra saber. É isso, um grande beijo e até o próximo!